No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras, sempre trazendo assuntos importantes, assuntos relevantes das mais diversas áreas, para que você possa estar muito bem informado e ter a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre alguns temas. Claro, você que nos acompanha pelo Facebook, marque os seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Você está com a gente aí pelo nosso canal no YouTube, lembre você que é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas você pode se inscrever aí no nosso canal. Se inscrevendo no Rádio Grande FM, você terá acesso a conteúdos exclusivos e o Saúde e Bem-Estar está lá. São 5 anos de programa que você pode inclusive rever todos os programas que foram ao ar, os temas, os profissionais que por aqui passaram e compartilhar também esse conteúdo. Aliás, esse programa vai ficar à sua disposição depois para você rever e compartilhar também. Então se inscreva aí, Rádio Grande FM no YouTube, e você terá a oportunidade de acompanhar o nosso Saúde e Bem-Estar. E como eu sempre digo, né, o nosso programa tem sempre convidados especiais e assuntos importantes e especiais. E hoje nós vamos falar de algo muito importante e relevante, sobretudo para você que tem filhos, para você que tem crianças no seu dia a dia, que você convive com elas. Hoje nós vamos falar sobre odontopediatria, os cuidados necessários, as observações, o modo preventivo que você pode desenvolver ao longo do dia com essa criança. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Quem vai colaborar com a gente, vai contribuir com a sua experiência e bater esse papo aqui com a gente para a gente entender um pouquinho mais dessa área é a doutora Gabriela Capelli, que está aqui com a gente e participa conosco. Seja bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Pois é, vamos falar desse assunto que é tão interessante. Quando a gente costuma falar de cuidados odontológicos, a maioria das pessoas vão cuidar isso já muito tardiamente, né? Ou seja, já na fase adulta, quando você já tem alguns problemas. Mas a gente precisa lembrar que os cuidados odontológicos devem começar cada vez mais cedo. E eu queria começar contigo perguntando a partir de que idade os pais já podem levar os seus filhos para ter essa avaliação odontológica? Paulo, a recomendação é que esse primeiro contato, né, com o odontopediatra aconteça ainda na fase de bebê. Antes dos 6 meses de vida ou até perto dos 6 meses, que é onde a erupção dos dentes, onde começa ali o nascimento dos dentes da criança, né? Então, a recomendação é que esse contato aconteça ainda mesmo nessa fase de bebê, mesmo que as crianças ainda não tenham nenhum dentinho em boca, Sim. né? É importante fazer avaliação de outros tecidos, como a bochecha, o lábio, a língua, os freios, né? O freio lingual. Então, esse contato, ele deve acontecer ainda na fase de bebê. Até dentro disso que você está falando, e essa é a fase que a criança está em formação ainda, você faz essa observação, a questão da própria formação da gengiva começa a ser observada já a partir daí, se há algum tipo de correção que precisa ser feito, já é possível a partir desse momento fazer algum tipo de intervenção? Na verdade, nos tecidos moles, o que a gente mais observa é se ele tem alguma alteração, né? Principalmente na fase de bebê, quando essas crianças chegam, né, para mim, a avaliação que a gente vai fazer dos tecidos moles vai ser basicamente do freio lingual, né? Então, aquele freio que segura a língua ali embaixo da língua, que a gente tem o teste da linguinha, Sim. né? Que hoje é obrigatório, desde 2014. Então, basicamente, a avaliação dos tecidos moles vão ser do freio, da gengiva, do lábio, para a gente ver se não tem alguma alteração, algo que naquele momento possa estar machucando a criança. Então a gente vai observar tudo isso. Sim, a partir daí a criança vai se desenvolvendo, claro, e aí a grande preocupação de todos os pais, e até sobretudo, e a gente vai tratar sobre isso, são a questão das cáries, né? Porque você tem crianças, tem aquela primeira fase do chamado dente de leite, que esses dentes vão ser substituídos, mas às vezes nem todos, né? Então precisa já ter essa preocupação. E eu queria que você falasse um pouquinho das principais causas das cáries, além daquilo que é tradicional, que a gente já sabe, do doce, do açúcar, que é um fator fundamental nesse sentido, né? A cárie, ela acontece por vários fatores, então a gente costuma dizer que ela é multifatorial, né? Vai depender sim da alimentação da criança, que é um principal fator que não pode ser deixado de lado.
e da higiene, né, dessa criança. Então, a higiene vai andar ali em conjunto com a alimentação, e eu geralmente falo que a questão dos doces, por exemplo, claro que é algo importante da gente conversar com os pais, né, mas não só os doces, outros alimentos também que são ali carboidratos fermentáveis, né, na nossa boca, na boca da criança, e isso vai fazer com que a falta, talvez, da higiene naquele momento acarrete ali uma doença cárie naquele dente. Sim. Então, é multifatorial, né? Essa etiologia da cárie, o que gera cárie, vai andar muito em conjunto com a alimentação da criança, que precisa ser controlada e balanceada, né? Mas eu sempre digo, assim, que toda criança vai ter o contato com doce, né? Sim. Então, isso a gente não consegue proibir tanto, e também nem deve, então tudo deve ser controlado com a higiene da criança. Daí, por isso é importante que a criança frequente o dentista desde pequeno, para que a gente consiga fazer essa introdução da higiene. Sim. Porque, a princípio, eles não têm a noção de importância, então a gente vai introduzir isso para a vida deles, e também a destreza manual, né? É difícil para eles, até eles terem toda essa coordenação. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento desde pequeno, para que essa criança, além de ter uma dieta balanceada, uma dieta que a gente pode aí classificar como pouco cariogênica, né? Sim. Tenha também um controle da higiene em casa, porque a higiene vai ser o mais importante para a gente ali ter um controle dessa doença cárie. Bacana. E aí, quando a gente também fala dessa fase, né, que estão esses dentes surgindo, são novos, ainda tem essa possibilidade, é muito comum, até pelo próprio hábito da criança, você falou dessa falta de habilidade com as coisas, até no próprio comer, de haver quebras desses dentes, né? Ou seja, qual que é a recomendação nesse momento? A criancinha quebrou um dente lá, faz já a extração, espera-se mais tempo, qual que é a dica que você dá nesse sentido? Tá. Então, aí a gente vai estar falando de traumas, né? Então, traumas ele vai incluir ali fraturas leves, fraturas moderadas e fraturas severas. E para cada trauma, Paulo, a gente vai ter um tipo de tratamento. Então, se a criança tem um trauma leve, a gente vai tratar de uma maneira. Sim. Se tem um trauma moderado, a gente vai fazer talvez ali um acompanhamento. Então, cada tratamento vai ser específico. O que eu geralmente gosto de deixar bem relevante nas questões dos traumas, mesmo sendo muito imperceptível. Às vezes bateu, mas não quebrou, mas eu vi que bateu um pouco forte ali, eu vi que, né, machucou um pouquinho o lábio, que geralmente corta. Todo trauma, ele precisa ser acompanhado, porque ele gera consequências, sequelas, né, tanto nos dentes de leite, que quanto mais a gente conseguir manter aqueles dentes para eles caírem, né, naturalmente vai ser melhor para aquela criança, para inúmeras funções dessa criança. Fala, mastigação, guardar o espaço na arcada. Sim. Então, todo trauma precisa ser acompanhado, porque pode ser que ele gere sequelas ou não também, mas além de sequelas nos dentes de leite, podem também surgir sequelas nos dentes permanentes. E quanto mais cedo a gente fazer esse diagnóstico, melhor para essa criança. Se precisar fazer algum tipo de correção, tranquilo. A gente falando sobre, eu quero entrar em doenças gengivais. E elas podem ser oriundas de traumas como essa, mas também pode ser por outros fatores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Crianças podem também desenvolver doenças gengivais, né? Pode. E desenvolvem muito. Por quê? Porque a doença gengival, né, a gengivite, ela acontece tanto na criança quanto no adulto. Porque ela ela acontece ali de uma má higiene naquela região. Então, a higiene não está sendo tão efetiva. As crianças também podem desenvolver, porque ali, perto da gengiva, nessa divisão, né, que a gente tem ali no limite cervical do dente e no começo da gengiva, a gente vai começar a ter acúmulos de bactérias, de placa, restos de alimento. E se essa higiene não for tão efetiva naquela região, essa gengiva vai começar a ter uma inflamação e vai desencadear ali uma gengivite nessa criança. E geralmente, quando as crianças desenvolvem a gengivite, é porque elas já não estão fazendo a higiene da maneira correta e às vezes os pais não estão conseguindo supervisionar essa criança. E quando a gengivite acontece,
o quadro piora. Por quê? Porque dói. E a criança não vai querer escovar e nem deixar que os pais escovem. Aí fica aquele ciclo que é cada vez pior. E até dentro disso aí, em termos de recomendação, por exemplo, além da escovação, que é normal, até por conta de, às vezes, o acesso da própria escova nesses locais, um enxaguante bucal seria o mais indicado, criança pode fazer uso, porque a gente vê alguns produtos no mercado que são até um pouco agressivos, né? Eu não sei se criança poderia fazer uso desse tipo, ou se existe produto específico para essa fase. Existem os enxaguantes bucais, né, para as crianças, específicos para as crianças, mas eu no consultório não gosto de fazer essa indicação. Então eu prezo ali por uma escovação bem efetiva, com escova e pasta. Sim. E o fio dental. Claro que nós vamos ter casos isolados, né? Cada criança, cada família é uma família, cada família é única, né? Então, o que eu indico em relação ao enxaguante é se isso vai impulsionar a escovação da criança, porque às vezes a criança quer fazer aquilo e quer aquele momento legal com o enxaguante. Então, a gente vai decidir momentos para essa criança fazer o uso do enxaguante, se ela já sabe cuspir, né? Se ela não sabe ainda, a gente não usa. E se às vezes os pais estão notando ali talvez um pouquinho de mau hálito em alguns momentos do dia, eu também libero. Mas eu prezo mesmo pela escovação, com escova, pasta e, muito importante, o fio dental. Até porque, né, eu vou deixar falar sobre isso daqui a pouco, tem uma questão de mito ali. Mas ainda falando sobre essa questão, nós não vamos falar de marcas, mas até a escolha, por exemplo, dessa escova. Dentro disso que a gente está falando, por exemplo, talvez para a criança uma escova que tenha cerdas mais macias, porque você vai conseguir fazer dessa parte, inclusive da própria gengiva, sem agredir a gengiva. Então precisa também ter esse cuidado na escolha desse material, né? Sim, com certeza. Então eu sempre faço as indicações, né, tanto para as crianças quanto para os adultos também, né, Paulo? Para nós mesmos, para que as escovas sejam de cabeça pequena e arredondada, é muito importante porque aquela oval machuca as crianças. Então, cabeça pequena e arredondada, cerdas macias e cabo reto. Por que é importante o cabo reto para a criança? Para nós também, mas para a criança, principalmente por conta da empunhadura, né? Às vezes, se os cabos são mais gordinhos ou são um pouco tortos, elas não conseguem fazer a empunhadura para fazer essa escovação. Então, a indicação da escova, sim, é muito importante. E a própria angulação, né? Se ele ficar reto, a tendência é ela ter uma fricção maior em relação à área que vai ser limpa ali pela escova do que a que tem a curvatura. Então, acho que você tem total razão em relação a essa observação interessante. Vamos falar um pouquinho, tem muito mito também em relação aí ao cuidado na odontologia infantil. Eu falei que ia deixar agora porque você falou da questão de hálito, né? Essa até serve para adulto também, que muita gente sempre só relaciona o mau hálito com relação aos dentes, mas nem sempre é isso, que pode ser até problemas estomacais que levam a ter essa questão de hálito. Por isso que você falasse de outros mitos também que são muito comuns em relação à odontologia infantil, que as pessoas até hoje achavam que era verdade e que não é. A gente tem muitos, né, Paulo? A primeira, assim, que é recorde no consultório é em relação ao antibiótico, né? Então, tomou antibiótico quando era pequeno, tomou muito antibiótico, os dentes são mais fracos. Ou tem cárie porque tomou muito antibiótico. E o que eu explico é assim, isso é um mito em relação à medicação. Porque a medicação, ela não causa cárie. Sim. O que causa cárie vai ser o açúcar da medicação. Porque geralmente, nessa idade, os antibióticos são docinhos, adoçados. Para facilitar a criança. Exatamente. Então, esse é um mito do antibiótico. Ele em si, a medicação não causa cárie, mas o açúcar da medicação mal higienizado, na época que a criança está mais prostrada, né? Sim. Então não vai fazer a higienização tão correta, pode causar a cárie. Outro mito também que os pais sempre, quando eu coloco uma panorâmica, que é uma radiografia, né, que pega todos os dentinhos da criança, eles às vezes até se assustam, é porque eles falam, existe o mito de que dente de leite não tem raiz, né? E muito pelo contrário, ele tem sim, assim como o dente permanente. O que acontece é que quando esse dente cai da boca da criança, ele sai sem a raiz, porque a raiz esfoliou. Então, a raiz, o dente de leite foi feito para cair, né? Então, ele esfoliou essa raiz, perdeu ali toda a raiz e ficou só a coroa do dente. Então, ele tem raiz sim, assim como o dente de leite. E outro também, mito, é que às vezes os pais chegam e falam assim, mas dente de leite não dói.
Dói, gente, igualzinho o dente Porque permanente. Você está dizendo agora que ele é um dente como outro qualquer. Exatamente. É que tem uma fase diferente, que ele foi feito para sair, essa raiz vai se maturando ali, até para dar base para o que virá na sequência, Exato. Eu geralmente falo, ele foi feito para isso, né? Então, quando ele cai sem a raiz, né? Deus é perfeito, mas quando ele cai e fica só a coroinha, geralmente você fala, nossa, mas nem tinha raiz. Mas ele tem sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre algo importante. Eu já vi muitos casos assim de que a criança tem lá o chamado dentinho de leite, às vezes ela pelo medo de tirar, ele está ali molinho, e os pais acabam negligenciando isso e fica esse dente lá. E acaba nascendo outro por baixo, aquele dente não sai e você tem aquele problema do dente encavalado e tem outras circunstâncias. Isso é algo que os pais têm que estar atentos, porque pode gerar inclusive problemas mais sérios no futuro para ser corrigido, né? Sim, sim. O que a gente mais tem, né, o que mais chega no consultório, a gente chama essa condição de retenção prolongada. O que acontece? O dente permanente às vezes nasce por trás do dente de leite, né? E isso acontece, Paulo, porque o dente permanente, por algum motivo, ele desviou o caminho para nascer. E aí, a raiz do dente de leite, ela não esfoliou por completo. Ela ficou ali ainda um pedacinho. Sim. Então, esse dente não consegue ter a mobilidade, o dente de leite, a mobilidade ideal para cair sozinho. E por isso, geralmente, a gente precisa dar uma ajuda. Então, essas condições, a gente precisa fazer a extração do dente de leite para dar espaço para o dente permanente chegar. E se ele, esse que está vindo na sequência, ele entra torto, ele vai para baixo de outro, depois só uma cirurgia para você fazer essa retomada. E aí a possibilidade dele emergir ou não, né? Que pode acontecer, isso não acontecer também pela posição que ele ficar ali, né? Daí nós vamos ter casos e casos, né? Que daí podem ser tratados às vezes com aparelho, né? Claro que bem precoce, eu sempre falo que o mais precoce, melhor, porque essa criança está em desenvolvimento ósseo, né? Ela ainda está crescendo. E aí, nesse caso, então, eu já conversei aqui algumas vezes com odontologistas e fala pelo menos uma vez por ano você tem que fazer essa passagem lá para dar uma olhada. No caso da criança, você vai ter que diminuir esse período, porque inclusive dentro do processo de formação, a tendência é que essas mudanças sejam num período mais curto também, né? Exatamente. Cada criança vai ter um tempo e um tipo de retorno, né? Então depende da condição que aquela criança chega para mim. Mas geralmente os retornos preventivos, que é uma criança com uma saúde bucal legal, não tem cárie, né? Tem uma higienização em casa e um acompanhamento bom, de 6 em 6 meses, então 2 vezes ao ano. E outros casos, claro, a gente até diminui, a gente faz de 4 em 4 meses daí. Sim, entendi, ou seja, conforme você avaliou, isso aqui vai precisar ver mais com uma rotina maior. Mas para isso, até a próxima pergunta fala de inovações tecnológicas, e a gente, claro, é óbvio que, como qualquer área da medicina, de qualquer setor, a odontologia evoluiu muito nesse sentido. No passado você era o temor de todo mundo ir no dentista, e sobretudo de criança. Se falasse para criança ir no dentista, tinha medo. Por conta de processos que eram tanto quanto invasivos, né? Hoje a gente já tem, você falou agora há pouco de raio-x, de tirar imagens com uma resolução com qualidade, ou seja, que facilita muito para que esse diagnóstico seja mais preciso e efetivamente o tratamento também seja menos invasivo, né? Sim, sim. Hoje a gente tem muita inovação, né, na odontologia, e geralmente eu falo assim que essas inovações, elas vão daqui para frente, elas só vão aumentar, né? Mas na odontopediatria ainda, Paulo, agora que a gente vem ganhando força, né, vamos dizer assim, a maior inovação é fazer o nosso paciente se sentir bem no nosso consultório, né? Fazer esse paciente, essa criança que ainda não entende muita coisa daquele ambiente, se adaptar ao nosso ambiente, para que daqui para frente, claro que isso já vem acontecendo há um tempo, né? Mas que que nós dentistas, odontopediatras, trate esses traumas e não gere novos traumas, né? Então, com certeza, essas inovações vêm só para nos ajudar. Então, dá para a gente dizer assim que a partir desse tratamento odontológico pediátrico já é um tratamento mais humanizado, né? Do que efetivamente só na questão do problema a ser corrigido, né? Isso, tanto que as crianças que chegam ao consultório, a gente sempre passa por uma primeira consulta. O que é essa primeira consulta? Claro que os adultos também, mas a criança em especial,
é uma consulta de adaptação. Sim. Eu vou avaliar tudo que ela precisa, mas eu preciso primeiro adaptar ela ao meu ambiente, ganhar a confiança dela, para daí eu conseguir avaliá-la com calma, cautela, com tranquilidade. E né? aí vem a precisão. Exatamente, e com precisão. Exatamente, que é importante, né? Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Estamos falando hoje sobre odontologia pediátrica e que você, sem dúvida nenhuma, de repente passou por alguns problemas dentro dessa situação de tratamento de filhos, de amigos, então, oportunidade de você tirar aqui algumas dúvidas, alguns mitos aí já foram desfeitos aqui pela Gabriela, que está aqui com a gente, contribuindo com o nosso programa. Está com a gente aí no Facebook? Marque seus amigos, compartilhe o conteúdo aqui, quem sabe isso aqui vai ser importante para alguém que você conhece. Está com a gente no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever aí no nosso canal Rádio Grande FM, né? Pessoas acompanhando aqui a nossa programação, o Pablo, né, está com a gente, tudo é Pablo, né, que é nosso colaborador aqui também, né? Você conhece bem o Pablo, né? Está aqui acompanhando. Obrigado por estar conosco no nosso Saúde e Bem-Estar. Você já falou assim, contextualizou muito bem nesse trabalho que a odontologia pediátrica tem. Eu queria que você falasse o que diferencia, por exemplo, porque eu percebi que tem diferenças da chamada odontologia tradicional ou geral. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais características que diferenciam uma da outra. A odontopediatria, Paula, ela se diferencia das outras especialidades e da odontologia em si, na verdade, exatamente por esse tratamento humanizado, mas que as outras áreas também têm, mas por todo esse condicionamento do paciente, por todo esse entendimento do novo, Sim. do lúdico, né? Então, com os adultos, claro que a gente precisa ter um atendimento humanizado, um atendimento tranquilo também, mas a criança, ela tá chegando num novo, né? Então a gente precisa ter essa visão de novo, a gente precisa ter essa visão de medo, do que fazer com aquela família, né? E a odontopediatria, ela é o clínico geral da odontologia Sim. nas crianças, né? Então eu, como odontopediatra, realizo tanto os procedimentos de extração, que é uma cirurgia, tanto restauração, Sim. quanto tratamento de canal. Então, eu faço tudo na criança. Sim. E as outras especialidades são especialidades separadas. Então, a gente tem o endodontista, que faz o tratamento de canal. A gente tem o profissional da dentística, que faz as restaurações, Sim. né? A gente também tem o clínico geral, que faz tudo isso nos adultos. Mas nas crianças, geralmente é o odontopediatra que realiza todos esses tratamentos. Que bacana, ou seja, de uma forma bem centralizada. A gente, quando olha para essas questões odontológicas de criança, a gente falou aqui e trouxe como ponto principal sempre o acompanhamento precoce, o diagnóstico precoce de toda a situação, iniciar lá, como você colocou, logo nos primeiros meses de vida, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todos, por diversas questões, entre elas questões econômicas e financeiras. Nem todo Sim. mundo às vezes consegue ter o acesso de levar os filhos ao dentista e por muitas vezes acabam deixando isso no serviço público, que também tem uma dificuldade nessa porta de entrada. Então, ou seja, para essas pessoas que não têm essa facilidade de ter essa possibilidade, melhor dizendo, de levar o filho ao dentista com frequência, quais são os sinais que ela deve observar nessa criança que fala, poxa, não, agora não dá mais, agora eu preciso, ou que seja no postinho, que seja buscar outra alternativa. Então, agora é a hora de levar essa criança para fazer essa avaliação. Legal isso, Paulo, porque eu sempre peço para as famílias que chegam para mim fazerem o exame bucal em casa, né? Eles conseguem também. Eu sempre peço para os pais observarem, primeira coisa, mancha branca. A mancha branca é o início de uma cárie. Então, a cárie não começa com uma manchinha escura. Sim. Ela começa com uma mancha branca. Então, manchas brancas, elas podem ser evitadas com higiene. Primeira coisa a ser observada, mancha branca. Gengiva sangra quando escova? É importante saber disso, porque se sangra não é normal. Sim. Terceira coisa, se começar a notar manchas amareladas, então qualquer dente que tenha uma mancha mais amarelada ou um pouco mais escura, procurar por ajuda. Questões de dores, se a criança sente dor ao comer, às vezes um doce ou um salgado, também procurar, porque a dor, ela acontece desde quando a cárie é pequena, né? O dente fica mais sensível. E se a gente pega essa criança, se o profissional pega essa criança nesse momento, a gente consegue Sim. resolver.
E dor também espontânea. Então, uma dor espontânea, ou seja, sem algo provocando essa dor, também não é normal. Então, se está sentindo muita dor à noite, se não dorme de dor, algo está acontecendo diferente. Você falou aí dessa questão da própria sensibilidade, aquela questão do gelado também, né? Tem pessoas que, às vezes, normal, se você está com algo muito gelado ou acima do normal, qualquer pessoa vai sentir aquele desconforto, né? Mas quando isso começa a ser muito comum, inclusive numa água mais resfriada, então, já é também um sinal de que algo errado está acontecendo ali também, né? Na verdade, eu sempre falo que, às vezes, talvez naquela região, aquele dente mais específico pode estar causando uma sensibilidade maior. E aí, é importante eu ressaltar aqui uma coisa, Paulo, em relação às crianças de 6 para 7 anos, que estão com um dente que chama primeiro molar permanente, nascendo lá atrás. Talvez nenhum dente caiu ainda, mas esse molar permanente está nascendo. E a gente tem uma condição hoje que chama hipomineralização molar incisivo, HMI. É um defeito de esmalte que ainda está sendo confundido com cárie. E esses dentes têm uma sensibilidade exacerbada. Sim. E ele tem um tratamento específico. Só que quando é confundido com cárie, ele só piora, porque aí esse tecido é todo removido e acaba gerando mais sensibilidade. Então, em casa, vocês, pais, mães responsáveis que têm um filho de 6 para 7 anos, isso é muito importante porque tem ocorrido muito. Dê uma olhadinha se o último dente do seu filho tem algumas manchinhas amarelas ou algo que está diferente, ou se essa sensibilidade que ele pode estar sentindo e reclamando acontece lá na parte de trás. E se isso acontecer, procura um dentista para te ajudar, porque isso é muito importante. Já é um dente permanente, né, Paulo? Olha, quando o papo é bom, você vê que o tempo passa rápido. Estamos caminhando para o final aqui do nosso programa, mas eu preciso te fazer duas perguntas ainda. Uma até com relação, talvez possa ser aquela questão do mito, que a gente estava vendo algumas coisas lá atrás, e essa é uma pergunta, porque eu vi muita gente falando sobre isso, né? E da questão, você falou agora há pouco da questão dos dentes um pouco mais amarelos. Dentes amarelos já são sempre sinais de que tem algo errado ou não? Porque eu já vi dizer que tem pessoas que por características genéticas têm os dentes um pouco mais amarelos e outros são por questões da própria alimentação, do que se faz e tal, que esse dente tem aquela coloração, mas ele não tem problemas. O que você poderia falar sobre isso? A cor, Paulo, não foi nesse sentido, nessa questão que eu quis dizer sobre o amarelado. O amarelado de um dente que está ou pode estar com algum problema, ele é um amarelado específico. Diferente. Bem diferente, geralmente fosco e um amarelo bem escuro. O amarelo do dente permanente, a cor do dente de leite para o permanente, ele já é diferente por natureza. Sim. Então, os nossos dentes, eles vêm mais amarelados e sim, podem ficar mais amarelados ao longo do tempo, né? A gente tem aquela questão do café. Claro que ao longo do tempo, esse consumo excessivo pode sim gerar ali uma mudança de coloração. Mas os dentes dos adultos já vêm mais amarelado que os dentes da criança. Mas o amarelo que eu, me referi aqui, é um amarelo típico, ele é característico de um amarelo fosco e um amarelo que vem em formato de manchas, tá? Então não o dente todo uniforme, exatamente, vai se diferenciar. E outra coisa, quando a gente fala aqui de odontopediatria, e eu vou me referir, porque quando eu conversei com uma pediatra falando de outra atividade, né, e ela me falou assim, eu perguntei para ela, mas até que idade você considera essa criança ou adolescente para ser levado no pediatra, né? Então ela me passou uma certa idade. Na odontopediatria tem isso também? Até que idade, por exemplo, a odontopediatria trata e a partir daí passa a ser no atendimento odonto tradicional? O que você pode falar sobre isso? Até os 12 anos, Paulo. Então, com 12 anos é onde a criança termina toda essa dentição de leite para permanente. Essa transição acaba. Hoje em dia, claro que as crianças às vezes estão um pouco mais adiantadas, outras um pouco mais atrasadas, mas geralmente na faixa dos 12 aos 13 anos. E aí depois a gente geralmente encaminha para um ortodontista, caso precise continuar um tratamento ortodôntico, mas até os 12 para 13 anos nessa faixa etária. Passa por esse profissional. Muito bem, Gabriela, quero te agradecer, cara, por estar aqui conosco, né, e compartilhar essa experiência aqui com a gente, a doutora Gabriela Capelli, que é odontopediatra. As pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, ficaram curiosos, como é que encontra a Gabriela Capelli em Dourados? Bom, vocês podem me seguir no Instagram, então meu arroba é Gabriela Capelli, com 2 L's e 2 I's. Lá no meu Instagram, na bio, no link da bio, vai ter um link
E aí vocês acessem esse link, tá todo diferenciado, todas as clínicas que eu atendo aqui em Dourados. Então vocês vão achar lá bem fácil, eu já facilito para vocês atendimento em Maringá, vocês vão ver lá, porque eu sou de Maringá, tô fazendo essa transição para Dourados, e depois vocês vão ver os atendimentos em Dourados. E aí vocês conseguem me achar por lá. Bacana, perfeito. Então, portanto, obrigado por estar aqui conosco. Eu que Seja agradeço, sempre bem-vinda aqui ao nosso Saúde e Bem-Estar. Muito obrigada, boa noite. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Você que estava com a gente no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a divulgar aqui a nossa programação. Esteve com a gente no YouTube? Deixe seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. O programa vai ficar à sua disposição para você rever e compartilhar também. Na próxima semana estaremos de volta no Saúde e Bem-Estar, aqui na Rádio Grande FM. Um abraço, até lá.